Qual o papel da comunicação? Antes de responder essa pergunta tão complexa, precisamos saber o que é comunicação. Comunicação é uma palavra derivada do latim communicare, que significa compartilhar, tornar comum. É através da comunicação que os seres humanos e os animais partilham informações, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade. A comunicação evoluiu junto à espécie humana, e foi só por causa dela que chegamos até aqui. Avançando nessa linha, chegamos ao termo comunicação como meio de trabalho. Comunicólogos ganham a vida assim, partilhando informações, tornando comum necessidades e agendando vontades. Jornalistas produzem notícia. Aprendem técnicas que capacitam o profissional a enxergar o mundo com um olhar crítico e informar as pessoas com o que supostamente lhe interessa. Publicitários trabalham em campanhas que encantam, mobilizam e despertam interesses na sociedade. As duas profissões têm em comum o querer despertar a atenção das pessoas. Esses dois profissionais atuam em diversos meios. O impresso foi o primeiro meio utilizado, datado a partir de 59 a.C., com o intitulado Acta Diurna, em que o imperador romano Júlio César tornou públicos atos governamentais por meio de placas. Após a invenção da prensa de impressão do alemão Johann Gutenberg em 1447, começaram a surgir as primeiras publicações frequentes. Os jornais O Corante, de 1621, de Londres, e o francês O Gazette, de 1631, são exemplos daquela época. Depois veio o rádio, a revista e hoje temos também a internet. Mas temos um meio que ainda não foi citado e faz parte da vida de milhares de pessoas. Segundo pesquisa realizada pelo IBGE em 2013, do total de 65,1 milhões de domicílios no Brasil, 63,3 milhões possuem televisão. Esse número equivale a 97,2% das casas. Há apenas 5 anos, o número de televisões era superior ao número de geladeiras. Isso significa que algumas casas possuíam TVs e não possuíam refrigeradores. Para ser mais exata, o IBGE constatou que as televisões estavam presentes em 95% das casas e as geladeiras em 93%. Para Leandro Olegário, doutorando em comunicação social, professor da cadeira de telejornalismo da Uniriter e integrante do grupo de pesquisa do CNPq de televisão e audiência, o papel do meio televisivo é fundamental para a formação da sociedade. Qual a importância, então, da televisão, o papel da televisão em 2015 em relação à comunicação como um todo? Me parece que mesmo com o avanço da banda larga no Brasil, que ainda é um desafio para se tornar realidade para a plenitude da população, mesmo com o avanço então da banda larga, com a evolução tecnológica do rádio e o web jornalismo também possibilitado pelo acesso à internet e a convergência de mídias como um todo dentro desse processo, a televisão permanece soberana. 95% do território brasileiro é coberto pela televisão, tem acesso às ondas da televisão e mais de 95% da população brasileira tem aparelhos de televisão em casa. E a televisão educa, informa e entretém aqui no Brasil. Ela tem esse papel de protagonista e, mais do que isso, ela traz algo desde sua essência que permanece cada vez mais sólido, que é a ideia do laço social. Através das discussões, dos conteúdos da televisão, ela fomenta, melhor dizendo, as discussões da sociedade como um todo. E o fenômeno da segunda tela, ou seja, assistir televisão conectado ao computador ou interagindo com as redes sociais mediante o que passa no aparelho convencional de televisão, só reforça esse papel da televisão no cenário contemporâneo, em especial aqui no Brasil. Essa ideia do laço social a gente não pode perder de vista, ou seja, é a televisão que fomenta e que propõe muitos debates na sociedade e que, num país continente como o nosso, tem essa pretensão de mostrar o Brasil para o Brasil, para que o brasileiro se veja e se reconheça através de suas imagens e seus sons. Outro fator que é importante a gente perceber nesse processo é que a televisão, na TV aberta, ela dialoga com o sujeito que é analfabeto e com o sujeito que é cientista pela NASA, por exemplo. E tem essa pretensão, esse desafio de dialogar, de apresentar o conteúdo e conversar com essas pessoas. E que muitas vezes não vão se sentir contempladas por achar que tem pouco conteúdo ou não se sentem contempladas do ponto de vista de uma programação específica para o gosto individual. Mas essas pessoas vão para a TV a cabo e aí mais uma vez a televisão se fortalece, porque na TV a cabo tem a possibilidade de buscar o conteúdo em profundidade, seja do ponto de vista do entretenimento e seja do ponto de vista da informação e do jornalismo mais denso.
Com base nos dados divulgados em fevereiro de 2014, pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, 18,2 milhões de brasileiros possuem TV a cabo. De acordo com a pesquisa do IBGE, a média são 3 pessoas por domicílio. Ou seja, os serviços de TV por assinatura atendem aproximadamente 57,66 milhões de pessoas. Os serviços de TV paga aumentaram 11,31% no ano de 2013. A cada 100 residências, 28 possuem o serviço. Depois de tantos números, chegamos à conclusão de que o povo brasileiro está sempre ligado na TV. Prestando atenção em tudo que é dito 24 horas por dia, não sabemos, mas temos certeza que a presença desse aparelho é muito forte na casa das pessoas. É a partir desse ponto que podemos pensar no papel da televisão na comunicação em 2015. São tantos assuntos que envolvem a comunicação a partir da televisão: educação, política, gastronomia, comportamento, biologia, economia, mundo, tecnologia. Tudo que passa na TV é uma tentativa de comunicação com o telespectador. Tentativa porque não sabemos se a mensagem que o emissor transmitiu chegará ao receptor. Os elementos para que a comunicação ocorra são os seguintes. O emissor passa a mensagem para o receptor. Um dos papéis dos jornalistas é despertar a opinião crítica da sociedade em relação ao mundo em geral. Devido à banalização da informação, cabe aos profissionais interpretar, contextualizar e hierarquizar, já que exercem o controle de visibilidade. Assim, dá-se a oportunidade para que os receptores possam refletir. De acordo com a jornalista Kátia Saizi no artigo Estética e Política, mais um espetáculo de consumo na sociedade midiática, quando ela cita o autor Pierre Bourdieu, a mídia, em especial a televisão, é submetida à lógica econômica, uma vez que depende das verbas publicitárias e, portanto, dos índices de audiência, o que faz com que o jornalista tenha um papel fundamental na sociedade contemporânea. Se antes o prestígio pertencia ao jornalismo impresso, hoje ele está na televisão. Ainda sobre o artigo de Kátia, ela afirma que a audiência é quem determina o que é ou não notícia. Isso faz a televisão ser facilmente um produto a ser consumido. Sendo consequência ou não, acaba em programas homogêneos, pobres de conteúdo, sem aprofundamentos. Essa é a crítica que é atribuída à televisão. Hoje, televisão virou sinônimo de mercantilização generalizada de cultura. Há julgamentos por todos os lados, mas falta pesquisa para conhecer televisão de verdade. No livro Televisão Levada a Sério, o autor Arlindo Machado afirma que dizer que na TV só existe banalidade é um equívoco. O fenômeno da banalização é resultado da indústria cultural. A vulgarização pode ser qualquer forma de produção intelectual do homem. Arlindo utiliza as livrarias e o cinema como exemplo destes casos. Ele cita a transformação das livrarias em supermercados especializados em best-sellers, justamente com o intuito de vender, onde um público de massa, estimulado pelas histórias de consolo, se alimenta dessas subliteraturas. E, nos filmes, a prioridade também é vender. Produzir trabalhos descartáveis para serem exibidos em salas de exibição de shopping centers. O autor questiona o porquê da televisão pagar sozinha por isso. Nós, os receptores, nos acostumamos a associar a televisão a um meio popularesco de massa, expressão utilizada pelo Arlindo Machado. Segundo ele, a mais baixa audiência de televisão é, ainda assim, uma audiência de várias centenas de milhares de telespectadores. Portanto, muito superior à mais massiva audiência de qualquer outro meio, equivalente à performance comercial de um best-seller na área de literatura. Na Idade de Ouro da televisão, a denominada The Golden Age of Television, entre 1947 e 1960, esse meio era encarado como muito valioso por produtores, espectadores e críticos. Antigamente, até mesmo o público mais sofisticado se dirigia a cafés para assistir à televisão. O que falta para voltarmos a valorizar esse meio tão relevante para o cotidiano? O ideal, agora, é saber usufruir deste meio de comunicação de maneira a aprimorar o conhecimento da sociedade. Sabendo do poder e da força que a televisão desempenha nos telespectadores, agora é a hora da mudança. Para os jornalistas, basta a dedicação no trabalho, aprender a interpretar e contextualizar o cotidiano do mundo todo.
Fazer o povo se interessar por assuntos que valham a pena. Motivar as pessoas a opinarem e lembrarem da importância que cada um tem dentro da sua comunidade, cidade, estado e seu país. Isso serve para que possam dar sugestões, exigir mudanças e ficarem atentos. O objetivo é ajudar no desenvolvimento do senso crítico de toda a sociedade, porque é assim que as mudanças começam a acontecer.